Já se questionou sobre os ancestrais dos povos que moldaram a Europa? Aqueles que ergueram impérios, criaram obras de arte e influenciaram o mundo com suas ideias? Se a curiosidade te intriga, saiba que as respostas podem estar em um lugar inesperado: as páginas sagradas da Bíblia. Prepare-se para uma jornada fascinante pelas origens ancestrais das nações europeias, desvendando mistérios e conexões surpreendentes. Mas, afinal, como a Bíblia pode nos guiar por essa jornada ancestral? E como textos milenares se conectam com a história de nações tão diversas como Alemanha, Itália e Grécia? As respostas se encontram em Gênesis, capítulo 10, onde os descendentes de Noé são listados, revelando as raízes de diversos povos. Entre eles, Jafé, um dos filhos de Noé, é apontado como o ancestral das nações europeias. Seus filhos, como Javã, são considerados os patriarcas dos gregos, lançando luz sobre a conexão entre as escrituras e a história europeia. A partir dessa perspectiva, a Europa se revela como o berço das nações jaféticas, um termo que ecoa a linhagem ancestral de Jafé. Essa conexão não se limita à genealogia, mas se estende à linguagem. A família linguística indo-europeia, que abrange idiomas como inglês, alemão e russo, também é conhecida como família jafética, um testemunho da influência duradoura desse ancestral bíblico. As narrativas bíblicas não apenas traçam a linhagem dos povos europeus, mas também oferecem insights sobre suas características e destinos. O nome Jafé, com seus significados de belo, expansão e multiplicação, pode ser interpretado como um reflexo das qualidades atribuídas aos seus descendentes: beleza, criatividade e um espírito de expansão que os levou a explorar e conquistar novos territórios. Ao explorar as páginas de Gênesis, capítulo 10, encontramos os nomes dos filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Cada um deles, segundo as interpretações antigas, deu origem a diferentes povos e regiões da Europa. Gomer, por exemplo, é associado aos celtas, enquanto Javã é considerado o ancestral dos gregos. Essa intrincada rede de conexões revela a complexidade e a riqueza da herança europeia, com raízes que se estendem até os tempos bíblicos. Se você está curioso para saber mais sobre como esses ancestrais moldaram as nações europeias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação desta jornada fascinante. Na próxima parte, vamos desvendar a genealogia de Jafé e explorar as conexões entre seus descendentes e os povos da Europa. As escrituras sagradas, tanto no livro de Gênesis, capítulo 10, quanto em Crônicas, oferecem um mapa genealógico fascinante das nações europeias, traçando suas origens até Jafé, filho de Noé. Os antigos israelitas referiam-se aos povos europeus como jaféticos ou javanitas, este último em referência específica à Grécia, conhecida como Javã. Ao explorar a descendência de Jafé, encontramos 7 filhos cujos nomes ecoam através da história, revelando as raízes de diversas culturas e civilizações. Os filhos de Jafé, mencionados em Gênesis, capítulo 10, são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Cada um deles, por sua vez, gerou descendentes que se espalharam pela Europa e além, dando origem a diferentes povos e nações. Os filhos de Gomer, por exemplo, incluem Askenais, Rifate e Togarma, cujas conexões com os povos germânicos e celtas são notáveis. A figura de Askenais, filho de Gomer, é particularmente intrigante. A tradição judaica o identifica como o ancestral dos povos germânicos, e até hoje, os judeus askenazes referem-se à Alemanha e regiões adjacentes como Askenais. Essa conexão linguística e cultural é um testemunho da influência duradoura dessa linhagem ancestral. Da mesma forma, Rifate, outro filho de Gomer, é considerado o ancestral dos celtas, um povo que deixou uma marca indelével na história da Europa. Além dos descendentes de Gomer, encontramos outros filhos de Jafé cujas conexões com a Europa são evidentes. Madai, por exemplo, é associado aos povos arianos ou iranianos, que se estabeleceram na região do Irã. A semelhança entre os termos Medo e Madai reflete a origem comum desses povos, que incluem os persas medos, os partos e outras nações da antiga Pérsia. Outro nome que se destaca em Gênesis, capítulo 10,
versículo 2, é Magog. A tradição histórica e bíblica associa Magog aos povos citas, que habitavam as estepes da Europa Oriental e Ásia Central. A menção de Magog nas escrituras sagradas serve como um lembrete das vastas migrações e interconexões que moldaram a história da Europa e do mundo. A genealogia de Jafé revela conexões surpreendentes entre diferentes povos europeus. Tubal, Meseque e Magog, por exemplo, são considerados os ancestrais dos povos eslavos, que habitam vastas regiões da Europa Oriental. A tradição histórica e bíblica identifica a Rússia e a Ucrânia como as terras de Magog, Tubal e Meseque, um fato que adquire relevância especial ao considerarmos as profecias apocalípticas presentes nos livros de Daniel, Ezequiel, Isaías e Apocalipse. É crucial distinguir entre os povos germânicos, descendentes de Askenais, e os povos eslavos, descendentes de Tubal, Meseque e Magog. Embora ambos sejam povos brancos da Europa, suas origens e histórias são distintas. A compreensão dessas diferenças é fundamental para interpretar corretamente as narrativas bíblicas e históricas. Outro filho de Jafé que merece destaque é Tiras, considerado o ancestral dos povos italianos. Sua conexão com os etruscos, um dos povos que contribuíram para a formação da antiga Itália, é notável. Os romanos antigos, descendentes dos etruscos e de outros povos javanitas, compartilham uma herança comum com os gregos, descendentes de Javã, filho de Jafé. Javã, por sua vez, não apenas deu origem aos gregos, mas também a outros povos que compartilhavam afinidades culturais e linguísticas com eles. É fascinante observar as semelhanças linguísticas entre os nomes dos filhos de Jafé, apesar das variações decorrentes das diferentes línguas faladas na região, como o grego, o hebraico e o aramaico. Essas semelhanças linguísticas podem ser atribuídas ao evento da Torre de Babel, narrado em Gênesis, capítulo 11, onde a diversidade de línguas surgiu como consequência da tentativa da humanidade de construir uma torre que alcançasse os céus. Segundo a tradição bíblica, antes da Torre de Babel, todos os seres humanos falavam uma única língua, conhecida como a língua edomita. Essa língua, que teria sido falada por Adão e Eva, representava a unidade linguística da humanidade antes da dispersão dos povos. Atualmente, o mundo é caracterizado por uma rica diversidade linguística, com milhares de línguas e dialetos falados em diferentes regiões do planeta. A diversidade linguística do mundo é um reflexo da rica história da humanidade. Milhares de línguas, cada uma com sua própria trajetória, evoluíram ao longo dos séculos. O grego moderno, por exemplo, é um descendente do grego antigo, uma língua que ecoou através da história desde a antiguidade clássica. As transformações na estrutura e no vocabulário do grego ao longo do tempo resultaram na forma que conhecemos hoje. Entre os filhos de Javã, encontramos Elisá, considerado o ancestral dos helenos, o povo grego. A semelhança entre os nomes Elisá e helenos é evidente em diversas línguas, incluindo o inglês, o hebraico e, naturalmente, o grego. Essa conexão linguística é um testemunho da ancestralidade compartilhada entre os gregos e seus antepassados bíblicos. Outro filho de Javã que desperta curiosidade é Tarsis, mencionado diversas vezes nas escrituras sagradas. Tarsis é considerado o patriarca dos tartessos, os primeiros habitantes da Península Ibérica. Portugueses e espanhóis, embora compartilhem ancestrais com outros povos semitas e jafetitas, são considerados descendentes diretos dos tartessos. Tarsis, filho de Javã e neto de Jafé, é um elo importante na genealogia dos povos ibéricos. Quitim, outro filho de Javã, é associado à ilha de Chipre. Os cipriotas, portanto, são considerados descendentes de Quitim. O quarto filho de Javã, Dodanim, é objeto de debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que o nome original era Rodanim ou Doranim, devido a erros de transcrição ao longo do tempo. Dodanim é considerado o ancestral dos Dardanos, um antigo povo troiano. A história dos descendentes de Jafé e Javã é vasta e complexa, com inúmeras conexões entre diferentes povos e regiões. A genealogia bíblica oferece um mapa fascinante da ancestralidade europeia, revelando as raízes comuns que unem diferentes culturas e civilizações. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as origens dos povos do mundo segundo as escrituras sagradas,
Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos da nossa série, onde vamos explorar a origem dos povos asiáticos e muito mais. Até a próxima!